Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano. Os objetivos da nossa aula de hoje são refletir sobre o uso da vírgula nas orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas, verificar retomadas textuais usando o pronome relativo que, analisar as intenções do autor no uso das orações subordinadas adjetivas. Para começo de conversa, eu coloquei uma imagem ali, uma pessoa pedalando, e a pergunta: você gosta de andar de bicicleta? Geralmente, quando crianças, as pessoas andam mais de bicicleta e aí quando crescem, às vezes acabam desistindo. Agora está na moda as pessoas virarem ciclistas, eu vejo por aí inúmeras pessoas andando todas aparamentadas pela rua, pedalando as suas bikes pelas BRs, e andar de bicicleta faz muito bem à saúde, é um exercício cardiovascular excelente, pode te trazer inúmeros benefícios, mas você precisa cuidar com o trânsito, porque é muito perigoso você andar pelo meio dos carros, então procure andar em locais mais calmos, de menos trânsito, que você consiga lá pedalar com mais facilidade, com mais segurança. Nós vamos ler um textozinho aqui, eu já vou explicar para vocês do que se trata esse texto. O nome é Pedal Tijucas do Sul, Campo Alegre, Joinville e Jaraguá do Sul. Acordei às 5h45 da manhã, após uma breve refeição à base de iogurte, achocolatado e banana. Saí de casa às 6h30, porque o combinado era tomarmos um café na panificadora. Quando cheguei na casa do Marcelo, percebi que só faltava o Diego, pois o Marcos lá estava. Na casa dele, comi um pé de moleque e dei uma carona no quadro da bike, já que o mesmo tinha deixado a sua na casa do Marcão para uma breve revisão. Após calibrar o pneu no posto, pudemos partir às 7h05 da manhã. O tempo prometia esquentar logo cedo e o sol logo despontou. Antes das 8, já tínhamos cruzado o Rio Negro, que faz fronteira da nossa cidade de Tijucas do Sul com a cidade de Campo Alegre, Santa Catarina. Trajeto gostoso, sem grandes dificuldades e com muitas sombras. Chegamos à panificadora às 11 horas. Me alimentei com 2 sanduíches naturais e um hidrotônico. O visual do caminho é muito legal. Em Campo Alegre, mais do que em Tijucas, existem muitos pinheiros, árvore típica da nossa região e que no inverno oferece o pinhão, que é a semente da árvore e alimenta apetitosamente pessoas e animais dos mais variados. A Serra do Manso, então, desponta. Passamos por um trecho que pertence ao município de Joinville. O ponto mais alto da serra fica entre 10.030 metros e o sol está escaldante. Logo no começo vem uma descida espetacular e de altíssima velocidade. Alcancei 72 km por hora. Meu recorde pessoal. Logo encontramos o Rio Manso, que serve para um bom domingo de banho e churrasco. Havia vários banhistas no local. Nosso amigo Marcos completou 20.000 quilômetros de pedalada, fato muito importante que merece muita comemoração. Chegamos em Jaraguá a 12h50, eu imaginava que chegaríamos bem mais tarde. Fomos muito bem nesta pedalada, 80 quilômetros em 3 horas e 55 minutos. Abração. Vocabulário, 1 ANM, acima do nível do mar. Tijucas, Gerson, Pedal, Tijucas do Sul, Campo Alegre, Joinville. Mochileiros, 2012. Aqui, gente, se trata de um depoimento de uma pessoa que anda de bicicleta, que faz essas pedaladas de cicloturismo, né? E ele está contando como é que foi essa viagem dele. Essa página da qual foi adaptado esse texto, os mochileiros ou as pessoas que fazem esse tipo de aventura, eles postam lá na página deles o depoimento, como foi, como não foi, o que foi legal. Então, é como se fosse uma conversa ali com pessoas que gostariam de fazer aquele trajeto ou pessoas que estão ali fazendo aquela mesma aventura, ok? O texto que você leu é um depoimento de um praticante de ciclismo ou cicloturismo e foi publicado em um site que trata desse tema.
Vamos reler o trecho. O combinado era tomarmos café na panificadora. Eu imaginava que chegaríamos bem mais tarde. Fomos muito bem nesta pedalada. Abração. O exercício número 1. De acordo com os seus conhecimentos, analise o texto e responda. O tipo de linguagem utilizada neste texto é mais coloquial ou mais formal? Então, é uma linguagem mais solta, mais voltada assim para um bate-papo, parecido com o dia a dia, ou uma linguagem mais formal, como aquela que a gente vê nos livros, nos jornais? O que você acha? Pense um pouquinho e nós já retornamos. Nesse caso, nós podemos observar o seguinte. Por se tratar de um depoimento online, a linguagem é mais coloquial, já que se trata de uma espécie de conversa nesse espaço. Contudo,
Por se tratar de linguagem escrita, há alguma preocupação com a norma culta por parte do escritor. Então, professora, eu não vi ele escrevendo nada errado. Não é errado. Ele escreveu dentro da norma culta, mas em alguns espaços ele utilizou uma linguagem mais coloquial, tá? Então, as marcas coloquiais são, por exemplo, o uso de na panificadora ao invés de a panificadora, com crase. Então, a norma culta diria, eu vou à panificadora e não vou na panificadora. Então, vou na panificadora nos mostra que ele usou uma linguagem coloquial. E o uso de abração no final demonstra, assim, uma intimidade com o leitor. Então, uma linguagem coloquial para fazer aí uma aproximação entre ele e as pessoas que estão lendo, ok? Vamos analisar. Antes das 8, já tínhamos cruzado o Rio Negro, que faz fronteira da nossa cidade de Tijucas do Sul com a cidade de Campo Alegre. Trajeto gostoso, sem grandes dificuldades e com muitas sombras. Nesse trecho, a expressão que faz fronteira da nossa cidade de Tijucas do Sul com a cidade de Campo Alegre foi separada por vírgula da oração principal com o objetivo de... Por que será que ele usou vírgula ali? Vamos pensar. Letra A, mostrar uma restrição ou especificação. Letra B, introduzir um acréscimo de uma informação. Letra C, mostrar uma oposição. Ou letra D, introduzir uma informação oposta. Pense um pouquinho, tente relembrar do que nós tivemos nas aulas passadas e eu já volto com vocês com a resposta.
Você pensou bem? O que você respondeu? Vamos ver a resposta correta? Nesse caso, é introduzir um acréscimo de informação. E eu já vou explicar para vocês por quê, tá? As orações subordinadas adjetivas e a pontuação. A pontuação, no caso das orações subordinadas adjetivas, funcionam assim. As restritivas não se usa vírgula, já que estamos oferecendo uma especificação ao objeto retomado. Nas explicativas, a gente usa vírgula sim. Então, vamos ver. Passamos por um trecho que pertence ao município de Joinville. Preste atenção. A estrada é grande. Acho que ele estava falando da 101 ali. A 101 é grande, 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 grande. Ele falou de um pedaço específico da estrada? Sim, ele até usou a palavra trecho. Então, vamos ver. Nesse caso, existe um trecho que, dentre todos os outros trechos da estrada, pertence ao município de Joinville. Temos aí, então, uma oração restritiva. No caso da oração restritiva, não se usa vírgula, tá? Antes das 8, já tínhamos cruzado o Rio Negro, vírgula, que faz fronteira da nossa cidade, Tijucas do Sul, com a cidade de Campo Alegre. Olha só. Vamos pensar um pouquinho comigo. Ele tinha falado da BR-101, ele nem citou o nome, mas ele disse ali, trecho que faz divisa com Joinville. Então, imaginem que a estrada é longa e eu tenho um pedaço que faz divisa com Joinville. Então, ele restringiu, estou falando desse pedaço aqui. No entanto, agora ele está falando de um rio. Pense no rio. O Rio Negro, que faz fronteira da nossa cidade de Tijucas com a cidade de Campo Alegre. Ali, ele não está só falando daquele trechinho do rio. Ele está explicando que este rio, neste caso, faz fronteira da cidade. Então, que tipo de informação que eu tenho ali? Na primeira, eu tinha ele restringindo um pedaço do trecho. Aqui nessa segunda, ele está explicando, adicionando uma explicação, que o rio faz fronteira. Entende? É o rio inteiro que faz fronteira, gente? Não, é ali, mas ele estava falando do rio inteiro. Ele disse, olha, o rio, esse rio faz fronteira. Ele não disse no pedaço da fronteira. Ele disse ali que este rio, e aí fez uma explicação que é fronteira, ok? Nesse caso, o produtor do texto quis intencionalmente oferecer informações adicionais sobre o Rio Negro. Trata-se de uma oração subordinada, adjetiva explicativa, e por isso deve vir separada por vírgula, ok? Então, o resumo é, a restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula. Só que, professora, é só colocar a vírgula e transformo uma restritiva numa explicativa? Nem sempre. Às vezes dá certo, mas não dá certo sempre, tá, gente? Contudo, não é a vírgula que determina se uma oração é adjetiva restritiva ou explicativa, e sim o sentido que ela traz para a oração, tá? Exercício. Analise o trecho a seguir. Logo encontramos o rio do Manso, que serve para um bom domingo de banho e churrasco. Trata-se de uma adjetiva restritiva ou explicativa? Você tem que pensar assim, pessoal. Será que é só aquele pedaço do rio ali que serve para descanso? Ou o rio inteiro só serve para descanso? Aqui eu tenho uma restrição ou uma adição de uma informação, uma explicação a mais? Ou é um bônus dele falando alguma coisa a mais sobre o rio? Pense um pouquinho e eu já volto com vocês.
Neste caso, nós temos o seguinte, pessoal. Logo, encontramos o rio Manso, que serve para um bom domingo de banho e churrasco. Pensem o seguinte, ele está dizendo que aquele pedaço do rio serve para churrasco? Ou ele está dizendo que o rio inteiro só serve para churrasco? Que a função do rio serve para churrasco? Não, pessoal, ele está dando uma informação a mais ali. Ele está dizendo, olha, além de tudo que um rio serve, naquele pedaço ali a gente faz churrasco. Então, ele está trazendo uma informação a mais. Por isso é uma explicativa, tá? Pois acrescenta informações ao objeto. Então, vamos para o nosso quiz. Analise o trecho a seguir. Logo encontramos o rio do Manso, que serve para um bom domingo de banho e churrasco. Por que foi utilizada a vírgula nesse caso? Letra A, porque introduz uma informação a mais. Letra B, porque introduz uma restrição. Letra C, porque introduz uma nova oração. Ou letra D, porque introduz um fato novo? Essa tá fácil, hein, gente? Pense um pouquinho e eu já retorno. A resposta correta é a letra A, porque introduz uma informação a mais. Nós já tínhamos visto na questão anterior que se tratava de uma oração subordinada adjetiva explicativa e que as explicativas têm vírgula, né, gente? Então, ela não introduz uma restrição, ela até introduz uma nova oração, mas não é por isso que tem vírgula, tá? Ela introduz um fato novo, mas não é por isso que tem vírgula. Exercício 3. No trecho em Campo Alegre, mais do que em Tijucas, existem muitos pinheiros, árvore típica da nossa região, e que no inverno oferece pinhão.
que é a semente da árvore e alimenta apetitosamente pessoas e animais dos mais variados. O termo em destaque retoma qual referente? Vou ler novamente. Mais do que em Tijucas, existem muitos pinheiros, vírgula, árvore típica da nossa região é que no inverno oferece pinhão, vírgula, que é a semente da árvore. O que é a semente da árvore retoma qual referente? Pense um pouquinho, essa tá muito fácil. Eu já volto com vocês. Pensou? Vamos ver aqui? Gente, nesse caso, retoma pinhão. Olha ali, ó. Até porque está escrito que é a semente. A semente é pinheiro ou é pinhão? É pinhão, óbvio, né? Vamos ver ali, então.
Em Campo Alegre, mais do que em Tijucas, existem muitos pinheiros, vírgula. A árvore típica da nossa região. Aí eu tenho uma caracterização de pinheiros, tá? E que no inverno oferece pinhão. Gente, quem é que no inverno oferece pinhão? Pinheiro. Que é a semente da árvore e alimenta apetitosamente pessoas e animais. Quem é que é a semente da árvore? O pinhão. Vamos ver aqui então. Nesse caso, o primeiro que estabelece uma explicação sobre pinheiro e o segundo que retoma pinhão. Ambas são adjetivas explicativas, pois oferecem informação adicional. Ela não especifica nem pinheiro, nem pinhão. Não está dizendo esse tipo de pinheiro ou aquele tipo de pinhão, tá? Ele está explicando, ó, que na nossa região, os pinheiros no inverno oferecem pinhão. É uma explicação a mais, gente. Uma explicação acrescentada ao pinheiro. E também, que é a semente da árvore, é uma explicação a mais do que seria o pinhão. Muito bem. Quiz. Por que não foi utilizada vírgula no trecho? Passamos por um trecho que pertence ao município de Joinville. Por que não tem vírgula? Porque introduz uma informação a mais? Porque introduz uma restrição ou especificação? Porque introduz uma nova oração? Ou porque introduz um fato novo? Essa tá muito fácil, pessoal. Eu já volto. E aí, o que você respondeu? Nesse caso, nós já vimos anteriormente que essa se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Logo, a resposta correta é a letra B, porque introduz uma restrição ou especificação. Lembrando que se ela fosse uma explicativa, ela teria vírgula, tá? Então, introduz uma nova oração? Não, não é por isso que ela não tem vírgula. Introduz um fato novo? Não é por isso que não tem vírgula, tá? Não tem vírgula porque se trata aí de uma restrição e a restrição não pede vírgula. Muito bem. Exercício número 4. No texto que lemos, podemos observar o uso de 5 orações adjetivas explicativas. Teve bastante, né, gente? Então, ele explicou do rio, ele explicou do trecho da BR, ele falou do pinhão, ele falou do pinheiro, tem outras especificações ali. Por que vocês acham que tem tantas explicativas no mesmo texto? Será que ele colocou à toa aquilo ali? Claro, quando o autor do texto produziu, ele não ficou pensando, eu vou colocar oração subordinada explicativa. Claro que não. O que aconteceu ali é que ele fez explicações detalhadas com um objetivo. Qual foi o objetivo dele? Pense um pouquinho. Fosse você que tivesse produzido esse texto, se você estivesse no lugar dele, divulgando ali, contando uma viagem que você fez, por que é que teriam tantas explicações no mesmo texto? O que você acha? Pense um pouquinho sobre isso e eu já retorno.
E o que vocês responderam? Se fosse você, por que será que tem tantas explicações desse mesmo texto? Lembrando que é um depoimento dele, ele está dividindo com as pessoas que gostam de praticar o mesmo esporte, aquele trecho que ele fez. Então, olha o que eu coloquei aqui. Nesse caso, o uso foi proposital, não exatamente de usar orações subordinadas adjetivas, explicativas, mas partiu do objetivo do escritor em descrever bem o trajeto feito, a fim de causar no leitor o desejo de conhecer melhor a área que ele visitou. Então, o objetivo nesse caso foi mostrar detalhes dessa viagem. E para mostrar esses detalhes, ele utilizou essas orações subordinadas adjetivas explicativas, tá? Repito, ele não ficou pensando, eu vou usar orações subordinadas, adjetivas explicativas. Mas ele pensou, olha, para as pessoas quererem fazer a mesma viagem que eu, é legal que eu explique bem explicadinho os lugares que eu estive, que eu acrescente informações, que eu mostre o que foi bom, o que não foi bom, para que isso chame a atenção das pessoas e elas queiram fazer essa mesma viagem que eu fiz. Então, sim, foi proposital, tá? Pense nisso na hora de você escrever um texto. Se o teu objetivo é que você quer descrever um local, descrever uma viagem, é bom que você explique em detalhes como era, como foi, para que as pessoas se interessem em ler esse texto e visitar aquele local, ok? Vamos ver então. Resumindo, na aula de hoje nós refletimos sobre o uso da vírgula em orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Vamos voltar aqui. Lembrando, as restritivas são aquelas que restringem. Então, de um grupo grande, eu peguei um pedaço, eu peguei só um pouquinho. Essas não tem vírgula. As explicativas são aquelas que acrescentam uma informação a mais. Então, eu estou falando daquele grupo de um modo geral, mas eu acrescentei uma informação a mais a respeito daquilo. Isso sim vem entre vírgulas. Essa informação a mais, essa explicação a mais, ela vem entre vírgulas, tá? Verificando a intenção do escritor em utilizar dessas orações. Também analisamos a importância de se perceber as retomadas textuais do uso do pronome relativo que. Então, quando você encontrar um que lá no texto, você tem que saber exatamente a quem ele se refere, qual é o referente dele dentro do texto. E isso se faz quando você for um leitor maduro, um leitor que presta bastante atenção aos detalhes do texto, ele vai verificar isso, ao que aqueles elementos se referem dentro do texto. Lembrando que agora, para fazer o registro da chamada, você precisa clicar lá no primeiro exercício, lá na primeira atividade, tá? Para assim, a hora que você realizar a sua atividade, o ponto e a sua presença, ela já vai ser computada, ok? Eu agradeço a vocês pela aula de hoje, conto com a presença de vocês na próxima aula. Muito obrigada e até mais!